Salve, salve, alunos, tudo bem, meus queridos? Mais uma aula de explicação. Hoje nós falaremos sobre figuras de linguagem, nada mais, nada menos que algumas figuras de pensamento, né? Nós iremos explanar sobre ironia, hipérbole e eufemismo, tá legal? E essas três figuras de pensamento, elas fazem parte do nosso dia a dia quando nós damos exemplos, quando nós nos comunicamos, quando nós compartilhamos diálogos uns com os outros, né? Faz parte dos nossos diálogos, das nossas falas, e a gente nem imagina que isso seja figuras de linguagem, né? Ok? Então vamos lá. Figuras de linguagem, que é a mesma coisa que as figuras de pensamento, são certos recursos que o emissor, que é nada mais nada menos a pessoa que fala, cria para dar mais ênfase à sua mensagem. Então, essas figuras de pensamento têm muito a ver com a mensagem que é emitida, né, entre o emissor e o receptor, né? Então vamos começar aqui pela ironia. O que é ironia? A ironia, ela consiste na inversão de sentido, ou seja, simplesmente ela afirma o contrário do que quer ser dito, né? Muitas vezes nós ironizamos muitas conversas, né? Aí aqui coloquei para vocês esses exemplos. Que careta linda! Nunca ninguém ouviu dizer que careta seja linda, né? Mas, por exemplo, nós temos aí um diálogo entre duas pessoas e alguém fala alguma coisa que a outra não quer ouvir, né? E aí, geralmente, a gente esboça o nosso semblante, faz um certo tipo de careta repudiando negativamente o que está sendo dito, o que está sendo falado. E aí, geralmente, aquela pessoa que vê isso, né? Que aí ela não vai aprovar o jeito como a pessoa absorveu a mensagem, ela vai e diz assim, mas que careta linda, né? Ironizando a forma como a pessoa recebeu aí a mensagem, né? Vocês já ouviram falar em careta bonita? Não, a ironia está aí. Que careta linda, né? Um outro tipo de exemplo de ironia. Cada vez que você interrompe o seu colega, sem pedir licença, percebo como você é bem educado. Pois bem, pessoal, como é que uma pessoa que interrompe uma conversa, que ela pode ser chamada de uma pessoa intrometida, né, ou simplesmente uma pessoa metida, como é que ela pode ser considerada uma pessoa bem educada? Né? Ele ironizou, para não dizer que é uma pessoa extremamente mal educada, né? Ele diz que toda vida que você interrompe a fala do colega, né, sem pedir licença, você é percebido que você é uma pessoa bem educada, né? Tem uma boa educação. Então, isso aí é uma ironia, não é verdade? E mais um exemplo. Os trabalhadores brasileiros estão adorando ficar em casa por causa da Covid-19. Pessoal, quem é que está gostando de ficar em casa por causa de Covid, né? Nem trabalhador, nem professor... trabalhador brasileiro no sentido das lojas, né? Que estão todas fechadas, nem professor, nem aluno, né? Ninguém tá gostando de ficar em casa sob esse aspecto de estar burlando a nossa liberdade, não. Tá todo mundo detestando, né? Então é ironia dizer que todo mundo tá gostando de ficar em casa dessa forma, né? Então a ironia consiste na inversão de sentido, ou seja, consiste na afirmação, ou seja, afirmar o contrário. Então, nós temos aqui três frases, né, que consistem nessa inversão, que é que careta linda. Cada vez que você interrompe o colega sem pedir licença, percebe que você é bem educado. E os trabalhadores brasileiros estão adorando ficar em casa por causa da Covid-19, né? Sabemos que isso não é verdade, é uma ironia, né? Agora vamos para outra figura de pensamento que é chamada de hipérbole. O que consiste a hipérbole? Pessoal, a hipérbole, ela consiste no exagero intencional a fim de impressionar o leitor ou ouvinte. É o exagero,
né? É a forma exagerada de falar algo ou alguma coisa. Exemplo aqui. Na época das festas juninas, sempre morro de medo dos fogos de artifício. Pessoal, como é que a pessoa pode morrer de medo por conta de fogo de artifício? Sabendo que todo mês de junho, no Brasil inteiro, nós temos esse tipo de festa, né? Então, aí é um exagero, né, intencional, falar que morre de medo de fogo de artifício. É verdade? Hoje quase morro de fome. Como é que a pessoa pode morrer de fome por passar algumas horas sem se alimentar? É outro tipo de exagero. Porque muitas pessoas, quando se perdem em matas, em florestas, ficam até 5, 7, 8 dias sem se alimentar e ela consegue sobreviver. Imagine você passar apenas algumas horas e morrer de fome. É outro tipo de exagero que é para chamar a atenção de tanto de fome que a pessoa está, não é verdade? Aqui, o meu vizinho possui um mar de sonhos. Como é que a pessoa pode ter um mar de sonhos? Né? O mar é quase que infinito, não é verdade? Então a pessoa não pode ter um infinito de sonhos, de pensamento, né? É outro exagero. Isso quer dizer que é uma pessoa bastante sonhadora, não é isso? Ele quer dizer isso. Estava com tanta sede que bebi 100 litros de água. Eu sei que muitas vezes a gente tem muita vontade de beber água, né? Sente muita sede, mas chegar a beber 100 litros de água, o corpo com certeza não iria absorver esse tanto de litros, não é verdade? Então, hipérbole, ela consiste no exagero intencional, né? Então, aqui nós temos mais 1, 2, 3, 4 exemplos de hipérbole, né? Mais 4 exemplos de hipérbole, né? Na época de festas juninas, sempre morro de medo, né? Morrer de medo de fogo de artifício é um exagero. Morrer de medo quando você vê uma catita é outro exagero, né? Morrer de sede também é outro exagero por algumas horas, né? Tô falando nesse sentido. Tô morrendo de sede. Passei a manhã toda sem beber água, tô morrendo de sede. Então é outro exagero, né? O meu vizinho possui um mar de sonhos é outro exagero, que ninguém vai ter infinitamente pensamentos de sonhador, né? E beber 100 litros de água é exagero enorme, né? Até porque acredito eu que o nosso corpo, ele vem até o quê? 5, 6, 7, 8 litros, né? De água, mais ou menos assim, ok? Então a ironia consiste na inversão de sentido, na qual afirma o contrário, né? A hipérbole consiste no exagero intencional, ok? Vamos para a última. Eufemismo. Eufemismo. Em que consiste o eufemismo? O eufemismo consiste no abrandamento de uma expressão de sentido desagradável, doloroso ou chocante. Ou seja, o eufemismo consiste na forma mais branda de falar algo ou alguma coisa para alguém, para não ser tão malicioso. A pessoa, quando quer falar alguma coisa para outra pessoa, ela prefere ser mais sutil. Ela consegue ser mais gentil, né? Sensível na hora de falar, que é para não impactar tanto aquela pessoa que está ouvindo. Exemplo, aquele homem apropriou-se do dinheiro alheio. Aquele homem apropriou-se do dinheiro alheio. Apropriou-se, pessoal, é a mesma coisa que roubou, furtou, pegou. Então, para dizer que aquele homem roubou, levou, furtou o dinheiro alheio, preferiu-se abrandar a palavra e colocar o verbo apropriar-se. Então, aquele homem apropriou-se do dinheiro alheio. Então, apropriou-se é uma forma mais branda de se dizer que roubou ou furtou. Ok? O meu vizinho descansou em paz, né? Isso quer dizer que ele morreu ou faleceu. Descansou é mais brando, uma forma mais branda, né? De amenizar a situação. O menino faltou com a verdade. A mesma coisa que dizer que o menino mentiu, né? Mentir já é mais forte, é mais polarizado, mais potencializado, né? Faltou com a verdade, diminui, abranda mais a situação. Eu posso dizer que o meu conhecido bateu as botas.
Quando eu quero dizer que o meu vizinho bateu as botas, eu quero dizer que ele faleceu, né? Eu posso dizer também que um conhecido meu foi ao encontro do Senhor Jesus, né? Uma forma mais branda de dizer que, infelizmente, ele não está aqui mais conosco, né? Então, o eufemismo consiste no abrandamento de uma expressão de sentido desagradável, doloroso ou chocante, né? Impactante, ok? Então, essas três figuras de pensamento, ironia, hipérbole e eufemismo, como eu falei no início, fazem parte do nosso dia a dia, na forma da gente compartilhar nossas falas, os nossos diálogos, né? A forma de nos comunicarmos uns com os outros. A gente utiliza muito essa forma de ironizar, né, o sentido das coisas, né? Exagerar na forma de falar, né? De se expressar e abrandar certas palavras. Agora sim, quando a pessoa ela é ignorante, que ela não tem sensibilidade, ela fala o que vem na telha e ela é muito direta, não tá nem aí não. Só tô dizendo que o eufemismo, né, é uma forma mais branda, né, de se falar alguma coisa para não impactar, para não chocar tanto. Ele quer realmente amenizar a situação, ok? Mas quando a pessoa é aquela bastante ignorante, que não tem sensibilidade nenhuma, né? Fala o que vem na telha, ela é bastante direta, aí para essa pessoa não existe eufemismo não, né? A gente pode denominar um outro tipo de palavra, mas menos eufemismo, né? Que consiste no abrandamento de uma expressão de sentido desagradável. Como esses exemplos aí para vocês. Mais 3 exemplos, né? Mais três exemplos. Que aquele homem apropriou-se do dinheiro alheio, em vez de dizer que roubou. O meu vizinho descansou em paz, a mesma coisa que infelizmente faleceu. E o menino faltou com a verdade, a mesma coisa que mentiu. Ok? Então, essas 3 figuras de linguagem, quem são figuras de pensamento, né? A ironia, denominar o inverso daquilo que você quer falar, é o contrário. Hipérbole, que é o exagero intencional, né? E o eufemismo é um abrandamento de certas expressões, para não impactar tanto. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham realmente entendido o que foi explicado aqui para vocês, beleza? Qualquer dúvida a gente tira quando nós estivermos lá no nosso bate-papo, beleza? Ok? Valeu!